Se você trabalha como CLT ou pretende trabalhar em algum momento da sua carreira, existe uma coisa chamada período de experiência. Na prática, é uma etapa inicial do contrato onde empresa e funcionário avaliam se tudo se encaixa. A empresa analisa desempenho, relacionamento com o time, adaptação e entrega. Já o profissional analisa se faz sentido continuar naquele ambiente, considerando cultura, rotina e interesse no geral. Muita gente enxerga esse período como uma prova onde o trabalhador precisa passar, mas a verdade é que ele existe justamente porque uma contratação é uma aposta dos dois lados. Nenhuma entrevista consegue prever perfeitamente como serão as condições de trabalho. A empresa está tentando prever o futuro. O profissional também, e nem sempre as previsões se confirmam. Eu estou falando sobre isso porque eu vivi uma situação em que até hoje gera curiosidade quando eu conto para alguém. Eu fui demitido durante o período de experiência. Eu trabalhei apenas 46 dias em uma fintech brasileira. E mesmo assim saí com um pacote de desligamento que, somando salários, benefícios e verbas rescisórias, ultrapassou 60 mil reais. Mas o mais interessante dessa história não é nem o valor recebido, e sim tudo que ela me ensinou sobre carreira, mercado de trabalho, estabilidade e até sobre como construir um currículo. Na época eu estava bastante animado com a oportunidade. Era uma empresa conhecida, em crescimento, inserida em um mercado competitivo e tecnológico. Eu havia passado pelo processo seletivo, conhecido o time, entendido o desafio e estava vivendo aquilo que todo profissional vive quando entra em uma nova empresa. Quem já trocou de emprego sabe como funciona. Nas primeiras semanas você está absorvendo informações o tempo todo, conhecendo sistemas, entendendo o processo, aprendendo siglas, identificando quem são as pessoas-chave, fazendo treinamentos, participando de reuniões e começando a entender finalmente como as coisas funcionam além do que foi descrito durante o processo seletivo. Quando eu olho para trás, eu não vejo esses 46 dias como um período de dificuldade ou adaptação problemática. Muito pelo contrário, minha percepção era de que eu estava me adaptando bem. Minha curva de aprendizado era positiva. Eu estava me integrando ao ambiente, entendendo o negócio e construindo relacionamentos com as pessoas da equipe. E aqui existe um ponto importante que eu gostaria de destacar, porque poucas pessoas falam sobre isso. Quando alguém é demitido durante o período de experiência, existe uma tendência quase automática de associar essa situação com falta de competência. Parece que a explicação mais fácil é imaginar que essa pessoa não entregou, não correspondeu às expectativas ou simplesmente não era adequada para a posição. Só que a realidade corporativa é muito mais complexa do que parece. Orçamentos mudam, prioridades mudam, projetos são cancelados, lideranças também mudam, cenários econômicos mudam e em alguns momentos, pessoas que estão indo bem acabam sendo impactadas por fatores completamente externos ao seu desempenho. No meu caso, a demissão aconteceu em um contexto de layoff ou demissão em massa, tanto faz o termo aqui. Quando um layoff ocorre, normalmente estamos falando de decisões que acontecem muito além da operação do dia a dia. Muitas vezes, elas envolvem planejamentos financeiros, projeções de crescimento, mudanças estratégicas ou reestruturações internas que fogem completamente do controle dos profissionais afetados. Foi justamente aí que eu comecei a refletir sobre uma das maiores ilusões da vida corporativa. A estabilidade não está na empresa, no crachá ou no cargo, e sim da sua capacidade de entregar, independentemente do contexto em que você está inserido. A verdade é que existem fatores sobre os quais nós temos controle e fatores sobre os quais a gente não tem. Temos controle sobre o nosso desenvolvimento, estudo, capacidade de relacionamento, reputação profissional e capacidade de adaptação. Mas não temos controle sobre mudanças de estratégia, cortes de orçamento, crises econômicas, fusões, aquisições ou reestruturações corporativas. Entender essa diferença ajuda muito a não transformar acontecimentos profissionais em julgamentos pessoais. Ser demitido não significa necessariamente ser incompetente. Assim como ser promovido não significa necessariamente que todas as suas decisões foram perfeitas. Muitas vezes existem fatores externos influenciando os resultados. Depois do desligamento, descobri algo que muitas pessoas desconhecem sobre contratos de experiência. Quando a empresa encerra este contrato antes do tempo previsto e sem justa causa, normalmente existe uma indenização ao trabalhador referente ao período restante do contrato. Além disso, existem as demais verbas rescisórias previstas na legislação.
No meu caso em específico, além das verbas tradicionais, a empresa ofereceu 2 salários adicionais e mais benefícios como LinkedIn Premium, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida durante alguns meses após a minha saída. Tudo isso como parte de um pacote de desligamento, o que eu considero que suavizou bastante esse momento. De certa forma, houve uma preocupação em tornar aquele momento menos traumático para as pessoas afetadas. É curioso, porque quando pensamos em demissão, imaginamos apenas o lado negativo da coisa. Mas aquela situação me mostrou que existem maneiras muito diferentes de conduzir um desligamento. Obviamente, eu preferia continuar empregada, não existem dúvidas sobre isso. Mas também reconheço que existem empresas que tratam pessoas como números. E existem empresas que fazem um esforço adicional no momento da demissão. Outro aprendizado importante veio um pouco depois, e talvez esse tenha sido um dos mais valiosos. Durante um período, mantive essa experiência no meu currículo. Parecia a decisão mais lógica, afinal, eu realmente havia trabalhado lá. Mas em pouco tempo, comecei a perceber algo durante as entrevistas. Independentemente do tempo de experiência que eu havia acumulado, aquela passagem de 46 dias chamava muita atenção. Era como se ela criasse um imã, os recrutadores voltavam para aquele ponto. As conversas giravam em torno daquele episódio, as explicações precisavam ser repetidas. E mesmo quando eu explicava todo o contexto do layoff, muitas vezes eu sentia que aquela situação continuava gerando dúvidas. Não porque os recrutadores eram mal intencionados, mas porque seres humanos procuram padrões e também julgam. E no caso dos recrutadores, eles também precisam arranjar algum tipo de filtro durante o processo de seleção, ainda que parte desses filtros ocorram de forma inconsciente ou de outras maneiras. Não tem jeito, algum comportamento, experiência ou falta de contexto podem gerar red flags. Quando existe algo que destoa da narrativa principal, naturalmente a atenção se desloca para aquele elemento. Foi então que eu comecei a enxergar o currículo de forma diferente. Muita gente trata currículo como se fosse um documento histórico onde precisa registrar absolutamente tudo. Eu não vejo dessa forma. Currículo é uma ferramenta de posicionamento profissional. Ele existe para comunicar valor em direção a determinados objetivos. E isso exige estratégia. Com o tempo, eu resolvi retirar essa experiência. E algo interessante aconteceu. As entrevistas ficaram melhores, conversas ficaram mais fluidas, os recrutadores passaram a focar muito mais nas experiências que eram relevantes para as vagas que eu buscava. Aquilo que antes ocupava uma parte significativa da conversa simplesmente deixou de existir. Isso me fez refletir sobre algo que talvez seja útil para você que está assistindo. Será que seu currículo está realmente alinhado com seus objetivos atuais? Será que todas as experiências que estão ali fortalecem o posicionamento profissional que você deseja construir? Ou existe alguma experiência que, apesar de verdadeira, acaba desviando a atenção para um aspecto que não representa seus interesses profissionais? Eu não estou dizendo que existe uma regra universal. Cada caso é um caso. Mas acredito que vale a reflexão, porque recrutadores analisam centenas de currículos e qualquer informação que pareça fora do padrão normalmente recebe atenção adicional. Por isso, às vezes o desafio não é adicionar mais informações ao currículo. Você pode pensar, por exemplo, em entender quais informações realmente contribuem para a narrativa profissional que você quer construir. Hoje, olhando para trás, aqueles 46 dias representam muito menos uma história de demissão e muito mais uma história de adaptação. Eu aprendi que desempenho e estabilidade não são a mesma coisa e que profissionais podem ser impactados por decisões que acontecem muito acima deles. Também entendi que muitas vezes a forma como contamos a nossa trajetória profissional influencia mais em oportunidades futuras do que determinados acontecimentos em si. Na época, parecia apenas uma interrupção inesperada. Mas hoje eu enxergo mais como um capítulo da minha trajetória que seguiu em frente. E talvez essa seja a principal mensagem desse vídeo. Nem sempre teremos controle sobre as decisões que acontecem na nossa carreira. Se esse vídeo trouxe uma perspectiva diferente sobre demissões, períodos de experiência e posicionamento profissional, então ele já cumpriu o seu papel. E agora eu quero ouvir a sua história. Você já foi demitido em um momento que não esperava? Já passou por uma demissão em massa? Já precisou explicar uma experiência complicada no currículo durante entrevistas?
Ou talvez esteja passando por uma transição de carreira nesse momento. Conta aqui nos comentários, quero entender em que fase da carreira você está. Quais desafios foram aparecendo durante o caminho e quais aprendizados essas experiências deixaram para você. Pretendo fixar histórias que possam ajudar pessoas que estejam passando por situações parecidas. Se você gosta de conteúdos sobre carreira, mercado de trabalho, startups, tecnologia e desenvolvimento profissional, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.